esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem antes tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que nele entra vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Aplaudimos a palavra de Deus. No Evangelho cantamos Aleluia, cuja tradução no português é uma frase de motivação, de exortação: louvar, louvai o Senhor Deus com toda força, com toda a vida. Mas não basta, como acabamos de escutar o próprio Jesus, louvá-lo com os lábios, se o nosso coração não está em sintonia com ele e não está também em sintonia com o próximo. Nesse momento, irmãos e irmãs, e você que está acompanhando em casa também pela Rádio Congonhas, pela transmissão da Santa Missa, pelo Web TV, como está o nosso coração? Como estamos vivendo a nossa religião? Como estamos seguindo a lei de Deus?
Pensemos antes de continuar a reflexão. Primeiramente, irmãos e irmãs, como está o nosso coração? Pode ser que antes de começar a missa, desde o momento em que saímos de casa até chegar à igreja, muitas preocupações. Para talvez os que vêm antes e chegam, por exemplo, nosso coral, os que aqui chegam 1 hora antes de começar a missa para a acolhida, as pessoas que vão proclamar a leitura. Quando é criança, a mãe, né, fica pensando, será que ela vai proclamar bem? Né? Então, as preocupações do nosso coração, da nossa vida. Por isso que logo no início da missa, a gente começa com o sinal da cruz, o sinal da nossa fé. Depois da motivação, recebendo a graça de Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, a saudação paulina, que é usada logo nos ritos iniciais, somos convidados a um momento de silêncio. No momento eu convido para sempre colocar a mão próxima do coração para que possamos nos esvaziar das preocupações lá fora, das ansiedades, e principalmente esvaziar o coração daquilo que pode nos impedir de acolher a graça de Deus. E acabamos de ouvir Jesus dizendo que não é aquilo que vem de fora que torna impura a pessoa humana, mas é o que sai de dentro. E aí a gente fica muito feliz quando vê a criança livre, solta na igreja, com toda a liberdade. O pai e a mãe que trazem a criança à igreja. Acabei de cumprimentar o pai ali da Natália, segurando a Natália nos braços, a criancinha que ainda não foi batizada, mas os pais já se comprometem, antes ainda do batismo, de trazê-la à igreja. Que bonito isso. Diferente, às vezes, de tantos que às vezes vêm à igreja no dia do batismo, no dia da primeira comunhão. Diferente da Yasmin, que já fez a sua primeira comunhão lá na comunidade do Menino Jesus do bairro Alvorada, ela que proclamou a palavra com a mãe. E antes, mesmo da primeira comunhão, já frequentava, já participava. Mas hoje a palavra de Deus também, a partir do Deuteronômio e também da carta de São Tiago, que começamos a ouvir hoje, e vamos ouvir nos próximos 5 domingos, essa palavra de Deus vai nos ajudando, ela nos ajuda a iluminar os nossos passos, a fazer uma revisão da nossa vida. E aí vem a segunda pergunta, a reflexão que a palavra de Deus está iluminando. Como estamos praticando a nossa religião? Religião, a palavra significa religação, ou ligação com o res, aí não é simplesmente uma coisa no latim, mas é o ser absoluto. A relação com o ser absoluto, que é o próprio Deus, e a relação com o ser humano. Dentro de casa, marido e mulher, pais, filhos, mas toda pessoa, como Douglas, que está ali do lado de fora, como o São Antônio, que nesse fim de semana está sendo acolhido lá na casa da Associação Vida Nova, mas lá só 2, 3 meses que as pessoas podem ficar, depois precisam se dar um jeito de encontrar um outro lugar. Temos aqui, em Congonhas, o lar, né, que foi construído pelos vicentinos para ser o lar dos idosos. E ainda, essa semana, ainda devo saber mais particularmente com o grupo Preferidos de Jesus. Esse grupo se encontra de 15 em 15 dias aqui na Secretaria Paroquial para conversar um pouco sobre essa situação das pessoas que ficam na rua, dos idosos, e sempre à luz da palavra de Deus, nós vamos nos encontrando e vendo também como que as instituições, por exemplo, o poder público, tem esse compromisso de assumir, principalmente a nossa cidade de Congonhas. Mas hoje eu escutava o padre Frei Hans falando da Fazenda da Esperança, quando começou. Ele veio lá há 49 anos da Alemanha, veio ser missionário aqui no Brasil, franciscano. Começou por acolher na casa paroquial uma senhora grávida, dependente química. O povo da igreja começou a chamar-lhe a atenção. Ele dizia, mas a palavra de Deus nos pede
não nos pede para acolher quem bate na nossa porta. Depois vieram lá 3 crianças, e ele foi narrando essa história, mas tudo iluminado pela palavra de Deus. Ele dizia que a religião mais importante não é se a pessoa é católica, evangélica, ou até mesmo de outros grupos, como espírita, ou até, entre aspas, ateus. O que conta mesmo é a caridade. É a justiça do reino de Deus. E pela palavra de Deus que nos chama a amar, aí está a síntese de toda religião. No Antigo Testamento, o livro do Deuteronômio, que é o livro das leis, ouvimos da primeira leitura Moisés, então, dizendo para o povo, nesse primeiro discurso ou sermão, está lá no Êxodo, mas está também no Deuteronômio. Qual é a nação tão sábia, que tem um Deus tão próximo, que faz leis tão justas para acolher o estrangeiro, amparar as viúvas, defender os órfãos, as crianças, não deixar os enfermos sofrerem desalentados na sua enfermidade, na sua doença? Que povo é esse? É aquele povo que lá no Antigo Testamento Deus se revelou a Abraão, Isaac, Jacó, José, vai passando até chegar o Cristo Jesus. De fato, o povo de Deus se identificava por essa lei que resumia, o próprio Jesus veio dizer que a síntese da lei dos profetas está em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus vai além na última ceia, quando lava os pés dos discípulos, ele, o mestre Senhor, ele vai dizer para os discípulos: vocês me chamam de mestre Senhor, e sou o mestre Senhor. Eu que acabei de lavar os pés de vocês, lhes peço, lavem os pés uns dos outros também. Ou seja, amai-vos uns aos outros. Ontem celebramos a memória dos 15 anos de Dom Luciano, a sua Páscoa, para junto de Deus. E coube aos desígnios de Deus chamar 3 desses bispos, pastores, cocheiro de ovelha, na mesma data, no dia 27 de agosto. Dom Luciano, Dom José Maria Pires e Dom Helder Câmara, cuja casa também era sempre frequentada pelos mais pobres, pelos mais excluídos, e ele dizia que ali estava junto dele o rosto vivo, a imagem viva do Cristo Jesus. É o que ouvimos da palavra da segunda leitura do Novo Testamento, a carta de São Tiago, dirigida a 12 igrejas ali da Ásia. A palavra mais forte nesse contexto de viver a fé em meio aos desafios sociais, políticos e econômicos daquela época e da época de hoje também. Quando Tiago exorta os destinatários, e hoje nós somos esses destinatários, a não sermos meros ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Por isso eu seguro nesse momento aqui a palavra de Deus, que há pouco foi aclamada, e quando é o evangelho solenemente proclamado na missa, o bispo está presidindo, ele abençoa, e todos recebem a bênção em silêncio. Aqui no lecionário, na liturgia da palavra, lecionário dominical, estão os anos A, B e C, o ano litúrgico. Estamos no 22º domingo do tempo comum. E neste evangelho, nesta palavra de Deus, aqui, a palavra de São Tiago dizendo, não apenas ouvir, colocar a palavra próxima dos ouvidos, mas colocá-la em prática, recebê-la humildemente, porque tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Deus, como dizia Santo Agostinho, é a fonte de todo o amor, de toda beleza. E nas suas confissões ele vai dizer, tarde te amei, ó beleza tão antiga, tarde te amei. No Salmo 14, 15, nós cantamos há pouco e rezamos nas estrofes, quem morará na casa de Deus? Quem vai habitar no santuário? Quem vai para o céu? É aquele que praticar justiça, socorreu o órfão, repartiu o pão com o faminto, vê no outro a imagem do próprio Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, e na catequese nós somos chamados também a vivenciar essa nossa missão
com as religiosas auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. E o que é que significa auxiliar Nossa Senhora da Piedade? Auxiliar na compaixão, aqui no colégio, na educação, que acolhe os pobres também, dentro do possível, aqueles e aquelas que não têm condições de ter a mensalidade, mas recebem bolsas também, como o Colégio Arquidiocesano em Ouro Branco e outros mais. Mas as nossas escolas públicas precisam também ter este compromisso, como também as outras instituições particulares, porque da educação bem assimilada e bem desenvolvida, surgem pessoas semelhantes a Agostinho, Francisco de Assis, Teresa de Ávila, João da Cruz e tantos outros, como Dom Luciano, Zé Maria Pires, Dom Helder, que colocavam seu conhecimento, sua contemplação, sua ascese, mistagogia, seu serviço ao povo, como serviço ao próprio Jesus, com quem eles procuravam se identificar. Retornando com a palavra para a mesa, para que possa ser ligada a nós, esse instante chama-se mesa da palavra, o ambão, passando para a mesa da Eucaristia. Antes de professar a fé, pensemos agora, como continuar vivendo a nossa fé, a nossa religião, não apenas como ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Pensemos por alguns instantes.